Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Keila Ribeiro e a história que eu vou partilhar com vocês hoje fala sobre armadilhas. Sabe essas armadilhas simbólicas com as quais a gente tropeça de vez em quando no caminho? Então, elas às vezes aparecem em forma de um trabalho, de um relacionamento amoroso, às vezes como um par de sapatos, outras uma carruagem dourada, e também podem aparecer como ideias, como por exemplo essa falsa ideia de liberdade do capitalismo neoliberal, que transforma todas as nossas relações em relações de consumo. E na esteira disso, o feminismo liberal, que atrás de uma fachada, de um discurso de empoderamento, acaba nos jogando de volta para dentro da jaula do patriarcado, que nos explora, nos objetifica, nos estupra. Sem querer, é claro. Era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. Ela guardava os tecidos que encontrava no caminho e, com o tempo, conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Eles faziam com que ela se sentisse rica, mesmo que ela tivesse que passar os dias procurando alimento pela floresta. Um dia, quando ela andava pela estrada, maltrapilha e com seus sapatos vermelhos, uma carruagem dourada parou ao seu lado. Dentro dela havia uma senhora que disse que a levaria para casa e que cuidaria dela como se fosse sua própria filha. E lá se foram as duas para a casa da velha senhora, onde a menina teve o seu cabelo lavado e penteado, onde recebeu roupas de baixo de um branco puríssimo, um belo vestido de lã e um par de sapatos pretos reluzentes. Quando a menina perguntou o que tinha acontecido com as suas roupas antigas e principalmente com os seus sapatos vermelhos, a velha senhora respondeu: "Mas aquelas roupas estavam tão imundas, aqueles sapatos eram tão ridículos, eu os atirei ao fogo. Agora eles devem ser apenas cinzas." A menina ficou muito triste, porque, apesar da riqueza que agora a cercava, aqueles sapatos vermelhos, feitos pelas suas próprias mãos, lhe davam uma felicidade imensa. Agora ela tinha que passar o tempo todo sentada, quieta, não podia andar saltitando e só podia falar caso alguém lhe dirigisse a palavra. Então, uma chama secreta começou a arder em seu coração. E ela continuou a suspirar pelos seus sapatos vermelhos mais do que por qualquer outra coisa no mundo. Como a menina já tinha idade para ser crismada no dia do sacramento, a senhora a levou a um velho sapateiro aleijado para que ele lhe fizesse sapatos novos para a ocasião. Na vitrine do sapateiro, a menina viu um belíssimo par de sapatos vermelhos do melhor couro. Ela bem sabia que sapatos vermelhos eram um pouco escandalosos para se usar na igreja, mas ela, que só sabia decidir com seu coração, os escolheu mesmo assim. A velha senhora já não enxergava muito bem e acabou pagando pelos sapatos. O velho sapateiro piscou para a menina e os embrulhou. No dia seguinte, os membros da congregação ficaram todos alvoroçados com os sapatos da menina. Eles brilhavam como maçãs polidas, como corações, como ameixas tingidas de vermelho. Todos, até os ícones, as estátuas, todos lançavam olhares reprovadores para os sapatos dela. A menina, no entanto, gostava cada vez mais deles. Então, quando o bispo começou a salmodiar, o coro a cantar, o órgão a soar, ela não achou que nada daquilo fosse mais bonito do que os seus sapatos vermelhos. Antes do final do dia, a velha senhora já havia sido informada dos sapatos da sua protegida. Nunca! Nunca mais use esses sapatos vermelhos! Mas no domingo seguinte, a menina não conseguiu deixar de preferir os sapatos vermelhos aos pretos. À porta da igreja estava um velho soldado, com um braço numa tipóia, uma jaqueta curta e uma barba ruiva. Ele fez uma mesura e se ofereceu para limpar os sapatos da menina. Quando ela esticou os pés, ele tamborilou uma musiquinha compassada na sola dos sapatos, o que fez com que a menina sentisse cócega na sola dos pés. "Lembre-se de ficar para o baile", ele disse. Mais uma vez,
Todos lançaram olhares reprovadores para os sapatos da menina. Ela, no entanto, adorava tanto esses sapatos que brilhavam como carmim que não conseguiu pensar em mais nada. Mal prestou atenção ao culto. Que belas sapatilhas! Exclamou o soldado quando as duas saíram da igreja. Ele mal pronunciou essas palavras e a menina começou a dar uns rodopios ali mesmo. E depois que ela começou a dançar, depois que os seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar, e ela foi atravessando os canteiros, dobrando a esquina da igreja, parecendo totalmente fora de si. O cocheiro da velha senhora saltou do banco, correu atrás da menina e, depois de muito tempo, ele conseguiu pegar e trazer ela de volta. Mas os seus pés continuavam dançando no ar como se ainda estivessem no chão. Ele e a velha senhora puxavam e puxavam e puxavam para ver se conseguiam tirar os sapatos dos pés da menina. Foi chapéu para um lado, sapato para o outro, perna. Um horror. Mas, por fim, os pés se acalmaram. De volta à casa, a velha senhora colocou os sapatos no alto de uma prateleira e disse para a menina nunca mais usá-los. Mas a menina não conseguia deixar de olhar e ansiar por eles. Para ela, aqueles sapatos eram a coisa mais linda do planeta. Quis o destino que a velha senhora ficasse doente. Então a menina conseguiu entrar, sorrateira, no quarto onde os sapatos estavam guardados. E ela ficou olhando para eles, lá no alto da prateleira. E os seus olhos foram se tornando tão fixos. E aquilo foi despertando nela um desejo tão forte que ela os tirou de lá e os calçou, na crença de que eles não pudessem lhe causar mal. Só que no instante em que os pés tocaram os sapatos, ela foi inundada por uma vontade imensa de dançar. E saiu dançando, 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 porta fora, escada abaixo, e dançava, 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 dançava. Ela vivia o seu momento de glória. Não tinha se dado conta de que estava passando por dificuldades até o momento em que tentou dançar para a direita, mas os sapatos só levaram para a esquerda. Até o momento em que ela tentou dançar em círculos, mas os sapatos seguiam em linha reta. E como eram os sapatos que comandavam e não a menina, eles a levaram estrada abaixo, pelos campos enlameados, até penetrar numa floresta soturna e sombria. Ali, encostado numa árvore, com o braço na tipóia e a sua barba ruiva, estava o velho soldado. Que belas sapatilhas, ele disse. Apavorada, a menina tentou tirar os sapatos dos pés. Ela saltava de um pé para o outro, puxava, mas enquanto ela estava com um pé na mão, o outro continuava dançando no chão e aquele que estava na mão continuava fazendo a sua parte na dança. E assim, ela dançava, dançava sem parar. Dançava pelos vales, pelos montes, pela chuva, pela neve e ao sol. Ela dançava. Na noite mais escura e ao amanhecer, ela dançava. Só que não era uma dança agradável. Era terrível. Não havia descanso para a menina. Ela passou por uma igreja e ali um espírito guardião não permitiu que ela entrasse e proclamou: "Você irá dançar com esses sapatos vermelhos até que fique como uma alma penada, como um fantasma, até que a sua pele se descole dos ossos, até que sobrem apenas entranhas de você dançando. Você irá bater de porta em porta, mas as pessoas temerão que o seu destino se abata sobre elas. Dancem, sapatos vermelhos. Vocês devem dançar." A menina implorou misericórdia, mas antes que ela pudesse continuar, os sapatos a levaram embora. E ela dançou por cima das urzes, através dos riachos, por cima de cercas vivas, ela dançou sem parar. Ainda dançava quando voltou à sua antiga casa e percebeu que as pessoas estavam de luto. A velha senhora que a abrigara havia morrido. Mesmo assim, ela passou dançando. Dançava porque não podia parar de dançar. Totalmente exausta e apavorada, a menina acabou entrando na floresta onde morava o carrasco da cidade. O machado dele na parede chegou a tremer ao pressentir sua presença. E ela implorou:
Por favor, corte fora os meus sapatos, para que eu possa me livrar desse destino horrível. O carrasco, então, cortou as tiras dos sapatos. Mas mesmo assim, eles não se soltaram dos pés da menina. E então ela se lamentou, dizendo que a vida dela não valia nada mesmo. E pediu para que o carrasco lhe amputasse os pés. E foi o que ele fez. Com isso, os sapatos vermelhos com os pés da menina dentro continuaram dançando floresta fora, morro acima, até desaparecerem. E agora, a menina era uma pobre aleijada que teve que descobrir como viver nesse mundo. E nunca mais ansiou por sapatos vermelhos. Os Sapatinhos Vermelhos foi a primeira história que eu contei. E ela está aqui nesse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, da editora Rocco. E são ambos muito especiais para mim, apareceram na minha vida num momento bastante conturbado, foram transformadores. E é por isso que neste momento agora de ebulição, né, tanto pelo que a gente está vivendo no coletivo, quanto por questões individuais, por isso eu resolvi trazê-los o livro e o conto para vocês nesse vídeo. A versão mais conhecida de Sapatinhos Vermelhos é do Hans Christian Andersen e ela traz um final moralizante, né? Aliás, como era característico da época, acho que é 1848, onde a mocinha se dá mal por ter ido contra os dogmas da igreja e da moral conservadora e tal. O conto da Clarissa não foge muito disso, mas ela traz uma abordagem psicológica e simbólica tão interessante, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, porque está bem longe da moral conservadora burguesa. Ela faz aqui, obviamente, uma análise bastante profunda do conto todo, mas eu resolvi pinçar só um ponto para a gente poder refletir sobre, que é a questão da perda dos sapatos. Quando a menina perde os sapatos feitos com as próprias mãos, com a criatividade dela, com o esforço dela, no momento em que ela entra para a sociedade, né? Esses sapatos, eles são jogados no fogo, eles são reduzidos a cinza, eles simbolizam a domesticação dos nossos instintos, né? Essa adequação forçada aos padrões de comportamento da sociedade. Essa negação dos nossos impulsos criativos, eles criam na gente uma espécie de... A Clarissa usa uma expressão muito feliz que é hambre de l'alma, né? Fome da alma. Porque é bem isso mesmo, fica sempre parecendo que está faltando alguma coisa. E isso nos fragiliza e faz com que a gente fique suscetível a qualquer coisa que faça com que a gente possa se sentir viva novamente. E é nesse momento que a gente cai nas armadilhas, né? Que a gente cai nas arapucas da vida aí, como eu falei lá no começo do vídeo. Então é importante que a gente fique sempre alerta, para que a gente não precise seguir as nossas vidas amputando partes de nós, partes que às vezes são o que a gente tem de mais bonito, só para poder ser aceita ou por algumas migalhas, que não vão matar a nossa fome, muito pelo contrário. Eu tô falando aqui para as mulheres, mas se você for homem e estiver assistindo esse vídeo, pode fazer bom uso desse conselho também, viu? Não há contraindicações. E bora dançar, usufruir dos nossos corpos, mas com a certeza de que nós estamos calçadas por sapatos feitos por nós mesmas. E para finalizar, porque esse vídeo já ficou imenso, além de Mulheres que Correm com os Lobos, vou indicar Feminismo para os 99%, que faz uma crítica ao feminismo liberal, aquele que eu falei lá no começo do vídeo. E também na descrição eu vou deixar o link para um reconto de Sapatinhos Vermelhos, escrito pelo Caio Fernando Abreu. É um conto babadeiro que não dá para contar aqui, e eu indico muito a leitura. A gente consegue fazer um paralelo entre A Mulher do 1848, lá do Hans Christian Andersen, essa do Caio Fernando Abreu, de 1988, e nós, agora aqui em 2020. Eu espero que vocês tenham gostado do conto, do vídeo, das reflexões. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Eu sou Keila Ribeiro, em voz alta.